Bom dia, Luiz. Bem, pessoal, bom dia. Vamos dar mais um minuto aí, 2 minutos, para os colegas também serem aceitos e começamos nosso encontro de hoje, tá bem?
Tudo bem, pessoal? Bom dia para todos. Alegria, estamos aqui de volta, não é? Para avançarmos no nosso programa de Prática Jurídica 3, que é a prática penal. Na última aula, nós estudamos os procedimentos comum, ordinário e sumário e tivemos duas atividades, né? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa em relação a essas atividades? Recebi muitas, gostei de tudo que vi. Posso até citar aqui as atividades que eu destaquei, tendo recebido aqui da turma A. Aqui, Matheus, Luiz Eduardo, Vitória, Alix, Anselmo, Júnior Abissabé, Bruna, Mariane, Manuela. Olha, gostei bastante, acho que vocês estão indo bem, né? De fato, a disciplina de prática é isso, é preciso muita repetição, muita atenção na hora de fazer as atividades, né? Enfim, com as pegadinhas, porque é isso que realmente será cobrado no exame de ordem, nessas provas de... Eu estava até vendo uma prova para a Defensoria Pública também de Roraima, a peça parece que foi foram as alegações finais. Enfim, não tem mistério, né, gente? Prova prática de concurso, etapas práticas são sempre cobradas essas atividades. Enfim, não tem nada de outro mundo, não tem nada que vocês não saiam da disciplina sem saber. Bem, hoje, dando continuidade ao nosso programa, no dia 10 de dezembro, vamos estudar só o procedimento sumaríssimo, e é o procedimento dos GCRIMs, ou dos Juizados Especiais Criminais. E aí eu peço que vocês abram aí o CPP, o Código de Processo Penal, lá no artigo 394. Parágrafo 1º, inciso 3. 394, parágrafo 1º, inciso 3. Vou colocar aqui no chat. Quem será nosso leitor ou nossa leitora hoje? Ó. Tá aí. Quem pode ler para a gente? Alguém pode ler, pessoal? Aí tá no chat, tá? O 394, parágrafo 1º, inciso 3. Oi, professor. Bom dia, pessoal. Eu posso ler. Bom dia, Sidney. Vamos lá. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. Procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Item 3, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Muito bem. Obrigado, Sidney. Então, pessoal, como já vimos na última aula, o procedimento pode ser comum ou especial, tá? O comum pode ser ordinário ou sumário, como vimos na última aula, ou sumaríssimo, ok? E hoje nós estudaremos o procedimento sumaríssimo. Qual é o procedimento sumaríssimo? É aquele onde são julgadas as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. E quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Aí nós vamos para a Lei 9099, lá no artigo 61 da Lei 9099, Sidney, por favor.
Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Muito bem. Aí nós temos o conceito do que é infração penal de menor potencial ofensivo. Ou seja, são todos os crimes cuja pena máxima combinada não exceda 2 anos e todas as contravenções penais. Muito bem. Cometido um crime, praticado um crime, cuja pena máxima prevista para o tipo não exceda 2 anos, a competência é do GCRIM e o procedimento será o sumaríssimo. Ok? Pessoal, vejam, em comarcas onde não há juizado especial, por exemplo, em algumas varas únicas, existem comarcas que de tão pequenas só existe uma vara. E aí que julga tudo. Imagine, julga processos fazendários, processos cíveis, processos de família, né? Cível geral, de família, demarcação de terra, contratos, esbulho, posse, e tudo de crime, júri, entorpecente e também juizado especial criminal. Então, quando nós falamos sobre procedimento sumaríssimo, nós estamos querendo dizer com isso o seguinte: o juízo vai dar ao procedimento as determinações da Lei 9099. Então, não é porque não há um juizado especial criminal que não se processará o crime de acordo com o seu procedimento. Então, nas varas únicas, o que o juiz faz é proceder de acordo com o rito, se comum ordinário, se comum sumário ou se comum sumaríssimo. Tá? E aqui nós estamos no rito, no procedimento sumaríssimo. Ok? Como é que acontece ou como se iniciam ou se inicia o procedimento sumaríssimo? Artigo 69 da Lei 9099. Por favor. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, pronunciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Muito bem. Então, vejam, aconteceu a infração penal de menor potencial ofensivo. Por exemplo, vias de fato, que é uma contravenção penal. Jogo do bicho, seja aquele que passa, seja aquele que joga. Ali no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, está prevista a contravenção de jogo do bicho. Ou qualquer crime, pessoal, que seja de menor potencial ofensivo. Ou seja, a pena máxima combinada não exceda 2 anos. Lesão corporal leve, dano, calúnia, todos contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, violação de direito autoral, ameaça, todos esses crimes serão processados de maneira sumaríssima. Tá? Então, imagine que uma vítima de ameaça, uma vítima de lesão corporal leve, vai até a delegacia. Chegando lá, a autoridade policial que toma conhecimento não baixará uma portaria instaurando inquérito policial. Ok? Não vai ter boletim de ocorrência, BO. Não vai ter notícia de ocorrência. Não vai ter registro de ocorrência. O que se terá é um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, que nada mais é do que um procedimento mais célere. Colhe-se o depoimento da vítima, produz-se ali as provas possíveis e imediatamente se encaminha ao juizado especial, respeitado, obviamente, a competência, não é? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo,
o 16º Juizado Especial Criminal da capital, que é o de Jacarepaguá, e o 9º GCRIM, que é o da Barra da Tijuca. Digo isso porque são os que eu conheço e que já militei e que tenho processos. Então, vejam, um crime ocorrido em Jacarepaguá, de menor potencial ofensivo, teve o termo circunstanciado de ocorrência lavrado na delegacia do bairro e foi encaminhado o TCO imediatamente para o Juizado Especial Criminal. Com quem? Com o autor do fato e a vítima. E aí se providenciam as requisições e os exames periciais, caso sejam necessários, tá bem? Primeiro momento na fase preliminar é esse. Muito bem. Artigo 70. Sidney, por favor. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima, da qual ambos sairão cientes. Ótimo. Então, a ideia é, pessoal, a seguinte: quando acontece infração de menor potencial ofensivo e o TCO, o termo circunstancial de ocorrência, é encaminhado ao GCRIM, tendo início a fase preliminar do procedimento sumaríssimo, e não for possível realizar essa audiência preliminar, as partes já saem cientes da data próxima onde acontecerá essa audiência. Tá? E aí, que audiência é essa? É a audiência do artigo 72, a chamada audiência preliminar. Por favor. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Muito bem, pessoal. Essa é a chamada audiência preliminar. Vejam, primeira coisa que acontece na audiência preliminar, que é conduzida, em regra, por conciliador, tá? O conciliador ou juiz leigo, sempre sob a orientação do juiz togado, do juiz de direito. O esclarecimento por parte do juiz da chamada composição de danos civis. O que é isso? Eu já vi de tudo, pessoal, nessa etapa. Já vi aperto de mão, já vi pedido de desculpas, já vi indenização de R$100, né? Imaginem um crime de dano, que é um crime doloso, não é? Não há modalidade culposa para o crime de dano, onde as partes aceitam compor prejuízo, saldando aquela dívida, né? Já vi acordos de R$300, de R$400. Então, a primeira tentativa é a tentativa de composição de danos civis. Ok? Composição de danos. Se for aceita a proposta de composição de danos, aí o que é que faz? O juiz homologa e o procedimento é arquivado. Caso não seja aceita a composição, não seja realizada a composição de danos, o que é que acontece? O Ministério Público propõe a aplicação imediata da pena não privativa de liberdade, lá do artigo 76, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é isso? É a chamada transação penal. Ok? Se o Ministério Público oferece a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, o ofensor, o autor do fato, que na ação penal privada também é chamado de querelado, ele pode aceitar ou não. Ok? Então, primeiro momento, composição de danos. Segundo momento, não aceita a transação penal. Artigo 74, parágrafo único. E se for aceito, Rafael, se for
realizada a composição de danos. Artigo 74. E parágrafo único, né? Por favor, Sidney. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Ótimo, Sidney. Então, vejam as duas consequências. Primeiros efeitos. Se for realizada a composição dos danos, ela é reduzida a escrito, né? O conciliador faz a ata e é homologada pelo juiz. E vejam, trata-se de uma sentença irrecorrível. Por quê? Porque é fruto do consenso. Você não pode se arrepender depois que a sentença for homologada, né? As partes não podem se arrepender, seja o autor do fato, seja a vítima. Uma vez que compuseram, essa composição será homologada, a sentença é irrecorrível e tem eficácia de título executivo judicial. Então, imaginem um crime de calúnia, tá? Onde as partes resolvem compor por meio os danos civis, né? Dizendo que fecham um acordo de R$500 para terminarem a... Não, Douglas, essa é a composição de danos ainda, tá? Não é a transação penal. São as partes que estão compondo, que acertaram ali, por exemplo, R$500 para pôr, enfim, aquela fase preliminar do procedimento sumaríssimo, composição de danos. Pois bem, o juiz vai homologar e aquela sentença homologatória, ela tem valor de título executivo judicial. Então, imagine que o autor do fato, que é quem vai pagar os R$500, que ele não pague, não cumpra. A vítima pode pegar aquela sentença que homologou o acordo de composição de danos civis e executar no juízo civil. Ou seja, não é preciso entrar com uma nova ação de conhecimento. Já pode ser executado. Ok? Em primeiro lugar. E segundo, quando se tratar de crime de ação penal de iniciativa privada, que somente se procede mediante queixa-crime, ou de ação penal pública, que é condicionada à representação. Esse acordo homologado importa em renúncia ao direito de queixa ou representação. E todos sabemos que a renúncia é uma causa de extinção da punibilidade que está prevista lá no artigo 100, abram aí o Código Penal, e vejam o que diz o artigo 107, inciso 5. Artigo 107, inciso 5. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade, inciso 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Lembram disso? Então, vejam, seja ação penal privada, seja ação penal pública condicionada à representação, a homologação desse acordo acarreta em renúncia, que é uma causa de extinção da punibilidade. Até aqui tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Vamos para o artigo 76. Melhor, 75, parágrafo único e 76. Vamos ler esses três aí. Artigo 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido
a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Muito bem, Cida. Então, vamos lá. Composição de danos. Não foi possível? 75. Oportunidade para exercer o direito de representação. Mas, pessoal, prestem atenção. Representação não é uma petição formal que precisa ser assinada por advogado, não. Se, por um lado, não há esse rigor para identificar o que é a representação, a petição, por outro lado, ela precisa ser expressa. Então, por exemplo, uma vítima de ameaça, ela, quando vai até a delegacia policial, até o distrito policial, ela precisa deixar muito claro o seu interesse em representar contra o seu ofensor, quem lhe ameaçou. E o que é isso? É uma frase. Manifesto interesse em representar. Por quê? Para não acontecer o seguinte, entre a data do fato, ou que a vítima tomou conhecimento do fato, e esse momento aqui, que é a superação da composição dos danos civis, tenha se passado mais do que 6 meses. Por quê? Porque se a vítima não oferece a representação na audiência preliminar, isso não implica dizer decadência. Por quê? Porque ela já ofereceu a representação na delegacia. Entenderam? Então, vejam que o momento para oferecer a representação é o primeiro, ou deve ser, o primeiro momento em que a vítima procura a delegacia de polícia. Por quê? O não oferecimento da representação nessa audiência preliminar não implica decadência do direito. E aí você tem que obedecer sempre o prazo decadencial. O fato ocorreu hoje, dia 10 de dezembro. A vítima tem até o dia 9 de junho para exercer, de 22, para exercer o seu direito de representação. Se não exerce, no dia 10 de junho de 2022, decai do direito de representação. Entenderam? E aí, o que é que acontece? Artigo 76. Havendo representação, ou se o crime for de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o que é que o promotor faz, o membro do Ministério Público faz? Propõe a imediata aplicação de PRD, ou multa, que é a chamada transação penal. Ok? Entenderam a sequência? Composição de danos frustrada, crime de ação penal pública incondicionada, se não for caso de arquivamento, ou condicionada à representação, tendo representação, ou queixa-crime, no caso de ação penal privada, o que é que acontece? O Ministério Público propõe a chamada transação penal. Aí aqui sim. Tá bom, Douglas? Aqui sim, a transação penal. É a do artigo 76. Ok? Muito bem. Quais são os efeitos, pessoal, da transação penal? Vamos para o parágrafo 3º e parágrafo 4º do 76. Artigo 76, parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Pessoal, obrigado, Sidney, a única consequência da aceitação da transação penal é a impossibilidade
de receber o mesmo benefício nos 5 anos subsequentes. Então, imagine, o autor do fato aceita a transação penal, doação de cestas básicas para a instituição fulano de tal. Ou então, prestação de serviço à comunidade, pintando a escola professor fulano de tal. Comparecimento ao hospital municipal, doutor fulano de tal, para cumprir determinada quantidade de horas. Então, isso tudo é feito por convênio, né? Existem convênios do judiciário, dos GCRIMs, com essas instâncias, né? Essas instituições de assistência social. Então, vejam, quando aceita a transação penal, ele não pode, nos 5 anos subsequentes, aceitar uma nova transação penal. Então, imaginem que o autor do fato, que não foi condenado, por quê? Porque a sentença que homologa a transação penal não é uma sentença condenatória. E por não ser uma sentença condenatória, não pode importar em reincidência. Ok? Então, se o sujeito pratica um outro crime nos 5 anos subsequentes à homologação da transação penal, ele é considerado reincidente? Não, porque ele não foi condenado. Okay? Agora, por outro lado, ele não pode, se tratar de crime de infração penal de menor potencial ofensivo, ele não pode ser beneficiado por outra proposta de transação penal. Dúvidas? É uma dúvida, professor. Vamos lá, Sidney. Você disse que ele não pode incorrer no mesmo crime, né? De menor potencial ofensivo. Mas, se não for o mesmo crime, aí a transação penal pode ocorrer. Isso significa... Não, veja, qualquer infração penal de menor potencial ofensivo. Ah, tá, exatamente essa pergunta. Ele não, veja, imagine, ele praticou um crime de ameaça e aceitou a proposta, não houve a composição de danos. Ato contínuo, o Ministério Público teve a representação da vítima, né? E aí o Ministério Público propôs a transação penal. Quando o MP propõe a transação penal, ele aceita, ok? 2 anos depois, ele pratica um crime de lesão corporal leve. A pergunta é, ele pode ser beneficiado pela transação penal? Não. Ok? Porque nos 5 anos subsequentes, ele está impedido de ser beneficiado por nova transação penal. Ok? Beleza, perfeito. Obrigado. Nada, querido. Dúvidas? Tudo certo, gente? Até aqui. Muito bem. Vamos, então, em frente. Vejam lá o que diz o artigo 77. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Bem, pessoal, vejam, nos juizados especiais criminais, existem alguns princípios que precisam muito bem ser entendidos e esclarecidos. Quando nós dizemos que vigora nos GCRIMs o princípio da oralidade, nós não estamos com isso dizendo, e da informalidade, por exemplo, nós não estamos com isso sacrificando a presunção de inocência, o imprescindível contraditório em tua defesa. Não é isso. Quando o 77 fala em denúncia oral, é porque todo o procedimento sumaríssimo é pautado na oralidade, como deve ser, em regra, o processo penal. Tá?
E por que oralidade? Existem várias explicações para isso. A oralidade, além dela transmitir mais fidedignidade do que o que está escrito, então, quando as partes oferecem alegações finais orais, por exemplo, que é a regra no processo penal, não é a exceção, é a regra, ou pelo menos deveria ser a regra, né, por parte do sistema de justiça criminal, o que nós queremos com isso é colocar o juiz para ouvir as partes, tanto a acusação como a defesa. Por quê? O poder de convencimento por meio da oralidade é muito maior do que por meio da escrita. E, além de ser muito mais ágil, imaginem, alegações finais e memoriais, o juiz abre vista para o Ministério Público, concede prazo. Aí o processo, quando era físico, né, agora quase todos são eletrônicos, mas quando era físico, o processo vai para o MP, passa lá 5, 6, 7, às vezes 10 dias, às vezes até mais. Né? Aí volta, a secretaria tem que publicar a intimação, intima a defesa, para a defesa ter o prazo de 5, 10, 15 dias para juntar as alegações finais, para voltar, para ficar concluso. Enquanto, quando isso é feito de maneira oral, a prova é produzida toda em audiência. Né? 20 minutos para a defesa, 20 minutos para a acusação, melhor, 20 para a acusação, 20 para a defesa, nessa ordem, né? E aí a sentença em seguida. Agora, só naqueles casos de complexidade que nós já vimos, né? E veremos nos procedimentos especiais, por exemplo, a próxima aula do Tribunal do Júri, é que você substitui as alegações finais orais por memoriais. Agora, quando feita de maneira oral, as intervenções das partes elas são muito mais fidedignas. E por esse motivo é que vigora também nos juizados especiais criminais o princípio da oralidade. Então, quando a ação penal for de iniciativa pública e não houve nem composição de danos, nem transação penal, ou pela ausência do autor do fato, se não tiver ocorrido aí as hipóteses do 76, né, que é transação penal, o que é que acontece? O MP oferece a denúncia. De que forma? De maneira oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Dúvidas? Até aqui tudo certo? Muito bem. Então, pessoal, vamos tomar um café, vamos esticar as pernas, tomar uma água, ir no banheiro, não é? Lavar o rosto, principalmente numa hora dessa da manhã. E aí nós voltamos, são agora 8h20, nós voltamos às 8h30, ok? E vamos aí até acho que umas 9 horas. Vai dar suficiente para terminarmos nosso procedimento sumaríssimo, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco, no mesmo link, ok? Obrigado, até já.